Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia aí e pela sua audiência maravilhosa. Agradecer também às técnicas e técnicos que estão nos bastidores trabalhando para chegar essa programação em 24 horas para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele... Tiago Soares. Olá, Tiago. Nando, meu querido, família Feal, tudo bem? Que alegria estarmos juntos. Se nós estamos falando de Jesus, nós estamos bem, né, Nando? Com certeza nossa alma já sorri, se tranquiliza. Espero que também você sinta essa energia maravilhosa, sintonize seu coração, sobretudo conosco, e venha conosco aprender com o Evangelho de João, com o Emmanuel e com toda a espiritualidade. E aprendendo juntos, a gente vai então crescendo juntos também. Se você quiser ouvir, assistir esse programa depois, novamente, ou primeira vez, ou compartilhar, que a gente sempre pede, vai lá no YouTube, coloque lá, naquela busca do YouTube, Portal Mundo Maior. Aí você vai aparecer a marca lá, né? O logotipo da Mundo Maior. Clica em cima dele, aí vai aparecer playlist. Clica em playlist e vai procurando até que você vai achar o Alvorada, que já está com mais de 600 programas gravados. Então, vai lá e compartilha para a família, para os amigos, para quem, seus seguidores. Muito bem, Tiago. E todas e todos aí. Mais uma vez a gente vai trazer do nosso queridíssimo, né, Emmanuel, do livro A Psicografia do Chico, né, que a gente sempre fala, é, e trazer para você aqui o tópico pecado e pecador, né? Então nós vamos ver aqui uma passagem que o Emmanuel sempre reserva antes de colocar os seus apontamentos. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem fez o bem é de Deus, mas quem fez o mal não tem visto a Deus. Está na terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 11. Meu caríssimo Tiago, quer comentar aí sobre essa passagem de João? Olha, eu só queria comentar do título, viu, Nando? Pecado e pecador. Essa expressão pecador, a gente deve entender como aquela pessoa que está errando o alvo, está indo por um caminho tortuoso, indo contra as leis de Deus, e não vamos dizer assim, aquele que recebe uma sentença definitiva. Então, eu acho que é bacana a gente compreender, e você sabe, Nando, eu sei que a gente no meio espírita não tem muita familiaridade de usar esse termo, mas a gente vê os próprios espíritos que trazem a mensagem para o Kardec, estavam na equipe do Kardec, do Espírito de Verdade, usando essa expressão, até porque eles eram bispos, eles eram, né, religiosos de muitas encarnações. Então, é legal a gente pegar a essência, pecado e pecador. E na terceira carta aqui de João, ele está dizendo, olha que palavra doce, né? Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. E esse visto a Deus, Nando, e meus amigos, sabe o que eu sinto, Nando? Que parece assim, não é aquela visão humana, mas não está alinhado, não está em harmonia, não está compactuando com os objetivos de Deus. Ou seja, está pecando, está indo contra as leis de Deus. Eu acho isso muito bacana, porque a gente já coloca um pano de fundo do que a gente vai aprender aqui, não é, amigo? É verdade. E só para dizer o que eu não disse, esse é o livro Pão Nosso, tá bom? Então você que está aí já sabe. E o que o Tiago colocou realmente é isso. E aí vamos ver o que o Emmanuel coloca aqui no primeiro parágrafo. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos
que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Aí, quando o nosso Tiago fala isso aí, a questão de pressenti-lo, de senti-lo, de estar em conexão, de estar na frequência, de sentir Deus, a sua essência em nós, né, Tiago? Você lembra quando a gente aprende lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos comentam aquele trecho da Bíblia, quando Jesus estava rodeado de pessoas, né? E a família dele vem procurá-lo, e ele solta aquela frase: Quem é meu pai, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, esse sim, né? Ou seja, aquele que está em harmonia com Deus, esse sim é da minha família, esse sim é meu pai, é minha mãe, é meu irmão. E o próprio Kardec também explica, né, Nando, que também no Evangelho segundo o Espiritismo, como são formadas as famílias no plano espiritual? Não tem sangue, não é? Então é pela sintonia, pela afinidade, pela união de pensamentos, de propósito. Então a gente se coloca, Nando, como se fosse nessa família mesmo espiritual. Por isso a expressão aí de pressenti-lo, de senti-lo. E me remete também, sabe aquela coisa quando o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Acho que a gente se coloca na imagem e semelhança de Deus, óbvio, né, Nando? Não tem como a gente se parecer com Deus, mas quando a gente reflete o amor, a gente reflete as coisas boas, aí sim, meu amigo, estamos parecendo, refletindo um pouco da imagem e semelhança de Deus. Algo de divino está em nós. Então aí, nesses momentos, somos imagem e semelhança de Deus. Eu acho que aí entra também do que o Emmanuel está dizendo para nós. Sim, e como nós somos filhos, né? Não é esse retrato ou esse desenho físico, mas a essência de Deus está em nós e nós estamos nele. Então, por isso que, às vezes, aqueles que a gente acredita não estar são filhos também. É questão de tempo, é questão de amadurecimento espiritual, para que esses outros, né, a gente não quer ainda achar que nós somos, né, melhor do que ninguém, estamos ainda em é, evolução para se aproximar cada vez mais dessa imagem, né, que o Tiago comentou aí. E aí o nosso Emmanuel fala aqui, ó, claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas informações, interpretações na inteligência humana. Então, a gente precisa ir criando essas interpretações, a gente sabe que, como ele diz, vai ainda perdurar aí por, né, muitos e muitos anos aí ainda, essa distinção, né, essa forma de se apontar o outro, o próximo, esses irmãos que estão numa condição, né, mas vai chegar o tempo que isso não vai ser necessário, né, Tiago? Sim, e você sabe, amigo, só dando um. Quem quiser pesquisar isso, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, tá? No capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, que tem essa explicação da família que eu comentei com vocês, só para se alguém quiser dar uma estudadinha mais a fundo, né? E uma coisa também que me chama a atenção, amigo, você vê que ele fala assim, ó, a sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria. Porque se eu tenho um pecador, se eu tenho uma pessoa que a gente considera santa, olha, eu quero distância dessas pessoas. Isso não é natural, isso é até meio que pregado, né? Se alguém pensa diferente de você, a gente quer ficar longe dessas pessoas. Isso é uma coisa perigosa. Você sabe, Nando, você lembra daquele momento onde Jesus ele começa a fazer muitos milagres e os religiosos da época, por inveja, começa a dizer o seguinte: olha, ele faz essas coisas aí porque ele é dominado pelo poder de Satanás. Chamaram assim dele por Beuzebu. Falou assim: olha, Jesus ele é dominado por Beuzebu. E aí, eu acho que essa explicação que Jesus dá, Nando, a gente deveria usar também na doutrina espírita para aquelas pessoas que falam que, por a gente trabalhar com a mediunidade, com os espíritos, a gente estaria lidando com as forças malignas, né?
Porque Jesus dá uma resposta muito inteligente e vem em a linha com o Emmanuel está dizendo aqui, está lá no Evangelho de Mateus 12, Nando, ele diz assim, olha, como é que pode um reino se dividir? Ele se enfraqueceria. Então, como é que pode, se a gente estivesse querendo o mal, Nando, se a espiritualidade do mal fosse realmente, quisesse o nosso nos prejudicar, elas nos mandariam estudar Jesus, viver o Evangelho, viver o amor? Não seria uma divisão de reino? Jesus fala exatamente, olha, todo aquele reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade, né, ou casa contra si mesma, ela não se subsistirá. Então, como é que pode, se esses espíritos do mal estão jogando a gente para o lado de Jesus, opa, não seria coerente, não é mesmo, meu amigo? Então, acho que da mesma maneira, se a gente ficar nessa briga de pecado, pecador, de certo e errado entre a gente mesmo da nossa sociedade, nós vamos nos deteriorar. E a gente vai aprender que isso não é a solução mais inteligente. Claro, porque no final nós somos uma única família, né? E somos seres criados da mesma forma. Então, divisão vai trazer atraso, né? A gente não avança, não evolui. E aí o evangelista, ele fala que apresenta conceito justo. João nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai. Interessante essa palavra, exilado. E nem que conserva ausente, né? Nem que se conserva ausente da criação, apenas afirma que não tem visto a Deus. E é interessante como a gente consegue, mesmo dentro da nossa sociedade, exilar as pessoas. A gente consegue exilar, a gente consegue não inserir essas pessoas, esses irmãos nossos, num conhecimento que a gente muitas vezes desfruta. A gente acaba exilando por preconceito, né? Por uma série de outras coisas. Em vez da gente asilar esses irmãos, a gente acaba exilando, né? Então ele coloca aqui, é interessante a gente não trazer essas pessoas para também entenderem Jesus, né? Da forma que os bons espíritos nos trouxeram através de Kardec, né? Como a gente entender o Evangelho de Jesus, como a gente entende o Evangelho de Jesus através dessa falange que trabalhou com Kardec, né? Que traz para nós e faz com que a gente entenda, compreenda melhor, né, Tiago? Sim, porque é o tal do cancelamento, ou o tal de qualquer coisa que a gente faz com uma pessoa que tenta excluir ela da nossa sociedade por pensar diferente. E Nando, vamos fazer uma análise fria da atitude de Jesus. O grupo que ele escolheu como discípulo, como seus discípulos, era um grupo bem heterogêneo, não é mesmo? Tinha ali um funcionário corrupto, tinha ali pescadores simples, tinha pessoas honestas, tinha pessoas que tinham problemas, tinha pessoas egoístas, tinha, né, até o Zelote lá, que ele era um revolucionário da época, queria fazer deportar os romanos que cobravam muitos impostos. Jesus acolheu todas essas pessoas, apesar de não aderir a determinado tipo de movimento, e aquilo não impediu Jesus de se aproximar dessas pessoas, mesmo elas sendo diferentes, mesmo elas, vamos dizer assim, serem pecadoras, não é mesmo? Pessoas excluídas, onde naquela época, Nando, uma mulher não podia nem aprender a lei sagrada, ela podia sequer, Nando, pisar no lugar sagrado lá dentro, ela não entrava, só os homens entravam ali. E Jesus não tinha o menor problema de falar do reino de Deus para as mulheres. Aliás, uma as coisas mais interessantes, né? Foram pregadas para as mulheres. Até ele, a primeira pessoa que ele se apareceu foi para uma mulher depois que ele foi crucificado. Então, assim, essa lição veio mostrar o seguinte, que a pessoa pecadora na nossa sociedade, vamos dizer assim, aquela que está destoando das leis de Deus, ela tem uma função, Nando. E a gente precisa aprender. Eu sei que a gente, até no nosso meio religioso, olha, se uma pessoa está dando problema, olha, afasta ela do trabalho. Tudo bem, eu sei que determinados trabalhos, elas não podem realmente, a espiritualidade é, exige um certo equilíbrio, mas ela não pode ajudar de outra forma, não? Ela precisa realmente ser excluída totalmente de um trabalho espiritual por um problema que ela possa estar passando, por uma dificuldade que ela possa estar passando. Claro, eu sei que a gente também não deve ser irresponsável espiritualmente, permitindo que pessoas desequilibradas permaneçam, mas também a gente precisa dar a chance
Jesus deu a chance para essas pessoas desequilibradas, não é? De estar perto dele, de participar do reino de Deus ali que estava sendo implantado. Por que que nós vamos cancelar assim totalmente as pessoas? Mas é verdade, usando uma palavra que está muito em moda, né? Esse cancelamento. Isso não significa, Emmanuel fala, que devamos cruzar os braços, né? Ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho, de pestes, né? Pestilenciais. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador, né, um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo, né, a fim de convertê-lo em precipícios, né? Na verdade, ele está ali trabalhando aquele solo, para quê? Para que ele sirva, para que... E também o coração de nós, de todos, dos irmãos que até mais precisam, também são solos, né, que podem se tornarem e são, né, férteis. Por isso, Jesus não deixava de semear em qualquer solo que fosse ele, o solo, porque ele respeitava, amava e queria, sempre quis e quer o bem de todos, né, Tiago? Sim, e me fez lembrar, Nando, da época da evangelização infantil. Pouco se fala hoje, né, nessa parábola, mas na parábola do joio e do trigo, você lembra? A gente falou bastante na época, da evangelização, a gente vê pouco pessoal comentando, mas ela retrata fielmente, ele até usa essa expressão de lavrador. Porque Jesus foi expresso a respeito desse conceito, Nando. Ele até contou uma parábola dizendo assim: olha, tinha um homem que tinha um campo de trigo, e esse dono da terra, um inimigo dele, foi lá e plantou joio à noite, Nando. À noite ele foi lá, não gostava da pessoa, jogou sementes de joio no meio do trigo dele. Aí o funcionário dele falou assim: olha, senhor, tá nascendo joio no meio do trigo, o que que a gente vai fazer? A gente vai arrancar esse joio? Aí o dono da plantação falou assim: não, deixe-os crescer juntos. Na hora da colheita, vamos separar os molhos, né, de joio, e aí sim ele será arrancado. Mas Jesus pede assim, ó, deixe-os crescer juntos, o joio e o trigo. E você sabe, Nando, que acho que os apóstolos não entenderam muito bem essa história lá também no Evangelho de Mateus, porque logo em seguida eles falaram assim: quando eles saíram, as gentes já despediram de Jesus, os apóstolos foram lá, fizeram uma muvuquinha com Jesus, perguntaram: Senhor, explica aquela parábola lá do joio e do trigo. E Jesus deu a chave da explicação dessas parábolas. E é legal porque quando Jesus explica uma parábola, Nando, ele vai dando decodificando a mensagem, né? E vai dando como que a gente faz para interpretar. Ele vai falando, olha, o campo é o mundo. Ele começa a explicar. Ele mostra que a gente deve realmente conviver, estar junto ali. E no momento certo, essas pessoas serão tiradas, atadas em molho. E não é assim, ó, pinçado individualmente, não. Esse grupo, esse atado em molhos, né? Esse joio será tirado e vai ficar o trigo, porque ele vai passar por uma espécie de provação. E a gente sabe que o joio, ele é igualzinho, ele é muito parecido com o trigo, até numa aula de evangelização, Nando. Olha que legal, a professora levou um raminho de trigo e um raminho de joio para a gente ver a diferença, né? E ver como são parecidos, mas você pega assim, não tem a sementinha. Olha que coisa lúdica, né? O joio é o trigo amanhã, né, na evolução. Então ele está ali, ó, que nem nós, a gente está querendo se parecer com Jesus, ainda não somos, mas vamos ser, né? Então a gente é separado de acordo com o nosso mérito e com a nossa capacidade, né? Sem ter que arrancar, né? Naquele momento, ou tirar naquele momento da semeadura. Deixe a semente crescer, como Jesus disse, deixe que o joio crescendo em meio ao trigo, ele vai ter um aprendizado ali. Ele vai olhar para o trigo e falar assim: puxa, eu posso ser pão, né? Então, a gente tem que aproveitar essa dádiva de estarmos no meio, né? E ninguém, os espíritos, bons espíritos, os espíritos trabalham com. Aliás, né, a gente está falando do pão nosso, que tem justamente na capa, né, o trigo, né? Estamos falando aí do trigo, do joio e do trigo que o Tiago trouxe, né? Bem lembrado. Então, a gente precisa estar convivendo com aqueles que são mais evoluídos, elevados, para a gente aprender. É um aprendizado.
E a gente vai, que está fazendo. Deus dá a oportunidade do joio nascer junto com o trigo no campo para esse aprendizado, né? Por isso que estamos aí. Aí o Fernando, Emmanuel continua aqui, olha. Muita gente acredita que o homem caído, aí ele colocou até entre aspas, é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz, dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se antes de tudo defrontado por enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Nós temos o joio e o trigo têm praticamente os mesmos traços ali, né? Nós também temos os mesmos traços de eternidade. Nós pertencemos a essa eternidade, nós também somos filhos. Então, não temos que ser distintos, separados, não é um dos outros em algumas questões, que é essa questão de afugentar, de abandonar, de não trazer para o campo, né? Que todos merecem, né, Tiago? sim, com certeza. E olha que confusão, Nanda, inclusive até esse texto, viu, essa interpretação do joio e do trigo, porque Jesus explica assim, Nanda, que esse joio, ele seria lançado num fogo inextinguível. Olha só que interessante. Jesus fala que esse joio, ele seria lançado nesse fogo. E esse fogo tem esse símbolo de depuração, de transformação, não é? Mas aí a cultura humana, Nando, falou o seguinte, colocou essa tradução, esse final, né? Olha, vai ser lançado no fogo no final dos séculos, ou alguma tradução dizendo o seguinte, nesse fogo inextinguível, no fim do mundo. Olha só que interessante como as traduções da Bíblia vieram trazendo, mas na verdade essa palavra, Nando, que ele fala assim, desse fogo inextinguível, no fim dos tempos, no fim dos séculos, no fim do mundo, ele quer dizer também um período de tempo. Esse fogo vai trabalhar por um certo período de tempo. Não quer dizer no fim do mundo. Olha só que interessante na tradução do grego. Não quer dizer para sempre, Nando. Aí que vem a expressão do fogo eterno, tá vendo? Ó, esse joio, se você for joio, você vai para o inferno, vai ser lançado nesse fogo inextinguível. Daí que veio todas essas considerações. Mas quando você pega a palavrinha e joga, ela faz aquele estudo interlinear com o grego, você vai ver que essa expressão pode ser período de tempo, Nando. Então, Jesus não está dizendo que você vai para o fogo eterno. Olha que interessante, quando a gente aprofunda um pouco no tempo, nos termos, a gente vê como a gente deveria fazer uma releitura, como a doutrina espírita agora explicando, né, o que o Emmanuel está dizendo. Olha, o pecador, ele não deve ser tratado como, ele deve ser tratado como um enfermo infeliz, não como aquele que merece um fogo eterno. Interessante, né, meu amigo? E como a gente precisa agora, a doutrina espírita relendo os textos sagrados, nos dá um verdadeiro sentido das expressões bíblicas. Quem de nós, né, não pode ser considerado enfermo? Se a gente for avaliar, analisar os nossos comportamentos, comportamento de cada um de nós, queira ou não queira, a gente sempre está, de alguma forma, errando, a gente está falhando, a gente está fragilizando, a gente está sem saúde, muitas vezes mental, emocional, física, espiritual. Então, a gente também é considerado enfermo, pode se considerar dentro de um planeta de restauração dessa enfermidade, um planeta de provas e expiações. E se fosse usado o mesmo critério para conosco, o que seria de nós, né? Então, veja a misericórdia, né, de Deus aí. Teríamos sido queimados faz tempo, né, Nando? Nossa, a gente já tinha virado cinzas, né, Tiago? Já tinha virado um pó, né? Se fosse partir desse tipo de avaliação, de julgamento que muitas vezes se faz. E fogo eterno, né? Aí se usa essa forma, né, de falar, já se usa para o quê? Amedrontar, para isolar, para exilar, né? E dizer que isso, né, é eterno. Não, não é eterno. Eterno é o amor, né? Eterno é a luz do nosso Criador e não o mal. O mal é passageiro. O mal, uma hora ele se extingue por si próprio. E a gente quer fomentar, quer amedrontar, quer colocar, né, uma espada ali
para que a pessoa, se ela não vai por fé, ela vai por medo, né? E às vezes por medo não vai, né? Por medo não vai, porque aí fica desacreditada. A hora que ela sabe da verdade, ela já desacredita totalmente de quem quis, de alguma forma, colocar isso na mente daquela pessoa, né, Tiago? E o próprio Jesus foi totalmente contra em vários momentos, onde ele diz assim: eu não quero a morte do pecador, eu quero o arrependimento. Ou então ele está dizendo o seguinte: olha, da mesma maneira, há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que um justo, né? É muito bom a gente ir lá e resgatar uma pessoa arrependida e vir. Existe festa no céu, em outro momento ele fala, né? Olha só como ele tem um conceito totalmente diferente de fogo eterno. Na boca dele não tinha essa expressão. Mas a gente ainda confunde, né? Coloca. Então, por que que nós, Nando, vamos querer cancelar algumas pessoas que a gente achando que essas pessoas não têm mais jeito, ou elas não prestam mais para a sociedade, sendo que a espiritualidade está dizendo o seguinte: olha, todos nós seremos transformados. Todos nós passaremos por esse fogo depurador. Se a gente for joio, passaremos por esse fogo. Se a gente for trigo, seremos transformados para alimentar as outras pessoas. Olha só, todos nós passaremos por transformações. Não tem jeito. Então, por que não a gente compreender isso de uma vez por todas, Nando? Porque senão a gente vai gerar mais sofrimento em nós. Mais sofrimento em nós. Você sabe, Nando, uma amiga estava contando que tinha uma pessoa no trabalho dela que precisou ser socorrida, foi chamado o serviço de saúde e a pessoa, uma senhora passando mal, e ela comentando assim que a pessoa veio com tanta má vontade, Nando, para atender aquela pessoa, que queria que que a senhora doente, passando mal, fosse andando até a ambulância, fosse socorrida, e ela tendo a maca com rodinha lá dentro. E ela não queria, não, faz, sabe, com descaso, ela estava com o maior descaso, falando assim: faz ela andar mesmo, né, até aqui, eu não vou lá pegar a maca. E aí, Nando, essa pessoa fez o seguinte questionamento, não entra no mérito se é certo ou se é errado, mas ela fez o seguinte questionamento, assim, pensando: e se fosse alguém da sua família, Nando? Será que fosse sua mãe, né, alguém, a sua avó, passando mal, uma senhora da sua família, você ia tratar dessa mesma maneira? Ela jogou isso para a pessoa refletir. Eu não sei se essa pessoa refletiu ou não, mas sabe o que que eu penso, Nando? Ela não sente que as outras pessoas que habitam nesse mesmo planeta que ela é da mesma família que ela sente ainda uma separação. Então, essa lição também veio para a gente entender que nós somos parte de uma grande família, como Emmanuel colocou lá no começo, não é, amigo? A gente tem que trazer essas pessoas, incluí-las, né? Todas, nós temos que nos incluir também nessa mesma família. E se não houvesse reencarnação, todos nós já estaríamos há muito tempo perdidos, né? Porque se nós formos passar por esse crivo de julgamento que muitas vezes a gente faz do outro, da situação que o outro errou, quem de nós é perfeito e que não erra também? Errou, né? Errou feio, errou duro, errou, né? Foi triste, foi, mas não devemos nós, né? Porque existe uma lei que está aí regendo todo o universo que vai cuidar de todas as situações e não nós, né? Quem somos nós, né, Tiago? Para julgar, e Deus, por misericórdia, nos concede a reencarnação. Com certeza. Então, a gente compreendendo agora que o pecador é um enfermo infeliz e demanda tratamento, claro, muitas vezes o tratamento para ele é a segregação da liberdade, né? Como é que pode uma pessoa, um assassino, quanto mais ficar solto em liberdade? A gente tem que pensar nisso mesmo. Até o próprio Chico Xavier comentou a respeito dessas questões penais que realmente as leis deveriam ser ajustadas de acordo com as necessidades, né? Afinal, nós vivemos ainda, estamos bem no começo, né, Nando, com espíritos perversos à nossa volta, claro, senão a nossa sociedade vai se autodestruir. Mas o que a gente quer é a transformação dele, não a extinção dessas pessoas. É uma visão totalmente diferente, né? Eu quero que a lei seja cumprida para a transformação da sociedade, não por um sentimento de vingança pura. Olha só como é bem diferente, como a gente fica com o coração totalmente diferente, não é? Não aniquilamento, né? Bom, a gente está aí refletindo de algo, um assunto muito importante, né? E para ficar mais importante, a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações,
é o momento que a gente vai pensar, então, no próximo, né? Vibrar por ele, seja a situação ou condição que esteja, e com certeza os benfeitores vão, né, tratar ou levar algum alento para este ser que a gente vai vibrar aqui, que está aí pelo planeta. Então, é um momento de prece, de oração e de vibrações aqui na Alvorada, contando aí com você que está aí nos ouvindo. E nós possamos, nesse instante, avaliar, né, em nossos corações, nas atitudes que temos no dia a dia, e perceber se estamos enquadrados naqueles que julgam, naqueles que condenam, naqueles que não olham para aqueles que muitas vezes estão em situações difíceis, até deprimentes, irmãos nossos precisando de alguma forma de compreensão para que também saiam da situação em que se encontram. Jesus levantou muitos daqueles que estavam caídos, não julgou aqueles que estavam perdidos, orientou e examinou e exalou o amor para esses nossos irmãos. Assim também como os benfeitores espirituais que trabalham na seara do nosso Mestre, que não julgam e que muitas vezes encontram irmãos em condições muito infelizes, mas não deixam de levar socorro, amparo, luz. Assim também nós temos o dever, de alguma forma, se estiver ao nosso alcance, dentro das nossas forças, da nossa condição de compreensão, fazer algo por esses nossos irmãos. Por isso, nesse instante, já que estamos sendo beneficiados por essas bênçãos do mais alto, vamos compartilhar, vamos enviar vibrações para esses corações que estão aí perdidos, que estão precisando de luz em suas vidas para seguirem adiante na evolução. É para isso, Senhor Jesus, que nesse instante nós rogamos a teu coração misericordioso, que sempre agiu e age em torno daqueles que estão precisando de socorro, de amparo. Por isso, Jesus, que a tua luz nos alcance. Alcance, Jesus, todos os lares, todos os nossos familiares, entes queridos, todos os lugares no planeta, todos os seres, aqueles que estão na condição muitas vezes primária, ainda precária, de evoluir e de crescer, que é tão necessária e será, porque evoluir é a nossa condição, e essa essência do Pai possa vibrar dentro de cada ser, daqueles mais minúsculos seres ligados a esse planeta, até aqueles que estão na espiritualidade maior, todos fazendo parte dessa grande família terrena, ligado a Pachamama, como os andinos dizem, esta Mãe Terra. Abençoa, Jesus, o nosso planeta, e a condição que muitas vezes estamos fazendo com o nosso planeta, onde estamos vendo muito calor em determinados lugares, muita chuva em outros, muito frio em alguns lugares, é porque muitas vezes não estamos tratando a nossa casa, a casa que ofertaste para nós, Jesus, para evoluirmos. Abençoe o planeta, Jesus, essa Mãe Terra. Abençoa-nos todos. Nessa hora, agora, mas não somente agora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, né? A gente quer dar um recadinho para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, para você, não, se não for sócio ou sócia do Clube Amigos da Boa Nova, se torne, ou faça uma doação, ou faça aí uma colaboração, ou colabore também promovendo aí, compartilhando o Clube Amigos da Boa Nova. Existe o site, pode acessar aí, amigosdaboanova.com.br. Quer falar com alguém lá do outro lado da linha?
Então ligue 0800 12 018 38 ou o fixo, que é o 11 2458 3214. Quer falar desse meio rápido e, né, instantâneo, que é o WhatsApp? Mande recadinho, é o 11 97261 0272. Este mesmo número foi escolhido para o Pix. Então você, né, de onde estiver, em algum lugar aí, né, do planeta, olha lá, entre em contato. Vou repetir o número 11 97261 0272 e faça o Pix. O Tiago também vai dar uma ideia para nós. O que acontece quando a gente também se associa? Tem algumas vantagens, não tem, Tiago? Com certeza, meu amigo, você vai poder. Você está fazendo um curso na doutrina, quer comprar seus livros do curso? Entra lá na Editora Mundo Maior, você vai ter desconto. Você vai se associar, você vai ter acesso a descontos exclusivos dos eventos da FEAL, ou de conteúdos do Mercalivros, e todos. Se você entrar no site, você vai ver eventos culturais, até parte de saúde também. Está disponível lá no Amigos da Boa Nova, ou lá no próprio portal da FEAL, você pode ter acesso a essas informações. Você fazer parte desse time, você vai estar ajudando um projeto de anos, sério, de levar a doutrina espírita para o mundo todo. Então, faça parte. Sinta-se feliz por estar fazendo parte desse projeto tão lindo, maravilhoso, de levar a doutrina espírita, o cristianismo redivivo, para toda parte, para todas as pessoas, especialmente né, Nando, naquele lugar onde a pessoa não tem um centro espírita, não pode acessar, ela pode 24 horas por dia conectar com a FEAL, com a TV Mundo Maior, com a Rádio Boa Nova e ter acesso a esse conteúdo. Que bom poder participar desse trabalho. Exatamente, Tiago. É um privilégio nosso aqui, né? A gente fica muito feliz, né? É uma felicidade de estar aqui, ó, com você que está aí. Muito bem, olha, a gente volta aqui ao texto, quando o Emmanuel diz assim, ó, lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas, né? Que é o processo de educação, de reeducação, né? A pessoa vai para um reeducandário, que muitas vezes até podem ser as prisões, né? O que acontece para o espírito? Ele precisa ser ali orientado, precisa ser encaminhado, precisa ter a oportunidade que muitas vezes falta, né, de conhecimento, de estudo, de orientações, de carinho, de alguém que dá atenção, da qual muitas vezes nunca teve, né? Quando a gente vê situações aí difíceis, né? Como ele coloca assim, luta-se contra o crime. Não está falando para lutar com o criminoso, mas com o crime, com o que leva a pessoa a cometer o crime, o que vem antes, o que precisa ser trabalhado antes para que isso não aconteça, né, Tiago? Sim, você vê, ele leva o pecador ao extremo, né? Que a pessoa passa a cometer um ato ilícito, a um crime. Então você vê o Emmanuel diz assim, até um criminoso ele merece esse tratamento. Ele vai até o extremo, uma pessoa que deve combater, que praticou um crime. A gente viu, Nando, ele está dizendo assim, luta-se sim, devemos combater o crime. Afinal, nós temos que usar a nossa inteligência, a nossa justiça, aprendermos a aplicar a justiça para pacificar a nossa sociedade. Mas a que ponto, né? A que meios que nós devemos usar para que isso aconteça? Eu lembro um caso polêmico que ficou que se discutido, né, Nando? Se poderia usar tortura para a apuração de crime. Isso é uma grande polêmica, né? Sobre se pode, se não pode. O importante é assim, a gente deve buscar os meios inteligentes, os meios, né, usando a tecnologia, usando tudo que tem de melhor para fazer aquilo de uma maneira menos traumática possível, com certeza. Porque até um criminoso, tanto para a vítima quanto para o criminoso, aquilo fixa no coração, né? A gente vê, né, Nando, quando a gente estudou, que teve há pouco tempo os ataques, aquela questão dos bullying, né? Como aquele bullying na escola promoveu crimes terríveis e como aquilo fica aquela pessoa que sofre um ato, tanto para quem pratica quanto para quem sofre. Então, realmente, o pecador, Nando, ele realmente ele tem essa capacidade de contaminar a nossa sociedade. Por isso, luta-se sim contra o crime, mas a gente deve fazer isso de uma maneira inteligente, de uma maneira santa, vamos dizer, né? Tratando ele como Jesus tratou.
de uma maneira especial, compreendendo o lado espiritual das coisas, né? Senão a gente vai cair na ideia que a gente está aprendendo aqui. Ó, extermina, cancela, já é um defeito, vamos dizer assim, é um ser defeituoso da nossa sociedade. Então, agora a doutrina espírita nos dando essa informação espiritual, faz com que a gente tenha uma sociedade até mais inteligente na aplicação das suas próprias leis. Interessante que Jesus foi embora, né? Desencarna ali, ou sai do mundo terreno, depois ele retorna entre dois criminosos, né? Que tem aquela famosa lei entre dois ladrões ali, né? Lá no Gólgota, né? Então veja que interessante. E ele perdoa, né? Aqueles dois que estavam ali. E o final aqui, o Emmanuel diz o seguinte: o mestre indicou o combate constante contra o mal, contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Então, é o que a gente precisa sublimar aqui em nossas atitudes, né, Tiago? Você vê no livro Vinha de Luz, né? Tem um texto lá, Nando, que chama-se Joio. Olha só, Joio. E o Emmanuel diz, olha, quando Jesus recomendou que o joio e o trigo fosse cultivados juntos, realmente é um símbolo disso na nossa sociedade. Nós não estamos rodeados de pessoas assim. Muitas vezes a gente faz o papel de joio em alguns momentos, né? A gente deve combater o mal, sim, Nando. Isso precisa ficar muito claro. E agora, só que a gente não deve nunca esquecer, como ele está falando aqui, esse sentimento de fraternidade que deve reger a nossa sociedade. A gente deve combater o mal, sim, mas deve combater com a legítima fraternidade entre os homens. Olha só que expressão que ele usa. Legítima fraternidade entre os homens. Então, eu não tenho dúvida, Nando, que aquela coisa da gente achar que só porque a gente é cristão, que a gente, não, é cordeirinho, só porque a gente perdoa, não. Até porque uma pessoa ela tem capacidade de desestabilizar a outra e atrasar a encarnação dela por muito tempo. Eu lembro, né, de uma psicografia de uma pessoa que dirigia bêbada e ela colidiu com outra, ceifando a vida daquela pessoa que não tinha nada a ver. E a espiritualidade falou, tá vendo? Agora, esse atraso na sua espiritualidade que você recebeu, você vai ser recompensado, lógico. Mas a imprudência de uma pessoa atrapalhou o plano reencarnatório da outra. E viver nessa confusão que nós estamos aqui faz parte. Porque pensa bem, Nando, você ao lado de uma pessoa difícil, você fica mais atenta, mais atento, você fica mais esperto, mais esperta. E conviver com o mal deixa a gente muito mais inteligente, mais, né, ligado. E também conviver com o mal traz, e a divindade, sabendo disso, vê esses inúmeros benefícios, entende, Nando, que faz parte o joio conviver junto com o trigo. Muito bem, aí com essas palavras do nosso querido, né, Tiago, a gente vai chegar no final, dizendo aí, né, Adélia, né, sempre fala, repete para nós qual que é o livro, é o Pão Nosso, capítulo 122, título Pecado e Pecador, né, livro Pão Nosso, mais uma vez. Então, Tiago, quero agradecer-te imensamente aí a oportunidade de estar conosco, né, disponibilizar o seu tempo, gratidão aí, né, e as suas palavras aí finais para se despedir das nossas queridas e queridos telespectadores e rádio ouvintes. Eu que agradeço, Nando, essa oportunidade de estarmos juntos, recebendo essa energia maravilhosa do plano espiritual, esse verdadeiro tratamento que eu e você, todos nós recebemos aqui nesse estudo abençoado. E quem quiser também ver a parábola, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, tem lá a parábola do joio e do trigo e também a explicação de Jesus com mais detalhes, você vai ficar surpreendido. Que bacana que é essa parábola do joio e do trigo que Jesus trouxe. Eu agradeço, meu amigo. Nós que agradecemos aí, Tiago. Então, olha, a gente deseja aí muita paz, muita luz, muito amor aí. Até o próximo programa, né, Alvorada, que é amanhã. A gente espera você e até lá. E aquele tchau tradicional aí, Tiago. Tchau, 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 tchau. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui
Alvorada, com Nando Garcia.